Olá, meus irmãos e amigos, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, do Programa de Educação Cristã Continuada. Lição número 8, a idolatria de Mica e da tribo de Dan. A lição número 8, alguns ainda estão na 7, né? O primeiro domingo foi aquele feriadão, dia 1º, e alguns já estão na lição número 8. Fala da idolatria de Mica e também da idolatria da tribo de Dan. Ressaltando e lembrando aos professores mais uma vez que esses episódios esquisitos, essas histórias absurdas, essa decadência moral e espiritual e ministerial só vai acontecer porque na transição de Moisés para Josué houve um verdadeiro discipulado e Moisés teve um substituto. Moisés orou no monte e disse: Senhor, dê um pastor para essa congregação. E Deus deu Josué. Isso pode descer que eu já tenho. Já está escolhido, treinado, Josué. Unja perante o povo. Mas Josué não faz isso. Josué não tem um líder ou um filho que se destaque no mesmo nível de liderança. E no início do livro de Juízes, nós vimos que depois da geração de Josué e dos anciãos que serviram e trabalharam juntamente com Josué, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. É por isso que nós entendemos que o livro de Juízes realmente ele está aqui para mostrar a decadência do povo, da igreja, dos ministros, quando se afasta do conhecimento da palavra de Deus, e ao mesmo tempo para introduzir a história de Samuel, né? Ruth está ali como um livro pequeno para justificar a existência de Davi. E o livro de Samuel vai começar com a restauração ministerial, pois a decadência era muito grande. Mas aqui nós estamos ainda nesses últimos capítulos tenebrosos do livro de Juízes. Essa é a verdade, tá bom? Se você não se inscreveu ainda nesse canal, eu sou o pastor João Neres, eu quero comentar cada uma das lições do programa de educação cristã continuada e outras, se for possível, né, dependendo do meu tempo. Glória a Deus. E eu peço que você se inscreva aí no canal do YouTube. E se quiser assistir o livro de Juízes inteiro, todos os capítulos de Juízes, esses capítulos específicos, 17 e 18, já estão gravados nesse canal aqui, Pastor João Neres. É só ir lá na playlist Juízes. Eu faço uma live chamada Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada e já tem lá o capítulo inteiro, 17 e 18, com muitos detalhes. Uma média de 20 a 30 minutos cada capítulo que eu leio. Essa tabelinha nós falamos na semana passada. Sansão vai ser o último dos juízes e o pior deles. Uma tragédia. Um verdadeiro meninão na fé. E é o único que inverte essa lógica aí. Né? Todos os demais juízes, o inimigo oprimiu tantos anos e Deus deu o dobro ou mais de descanso. Mas com o menino Sansão, o povo filisteu oprimiu 40 anos e ele só livrou o povo 20 anos, com muita dificuldade, porque usava o seu dom, a sua unção, apenas para se autoprojetar e apenas para interesse próprio. Esse capítulo, agora, 17 e 18, é uma continuação da decadência moral e espiritual, política, porque não tem um líder, e o texto do 17:6 de Números, de Juízes, se não me engano, vai dizer exatamente isso. Não havia rei, nem sacerdote, nem profeta. Então o povo faz o que bem entende e o que acha que é certo. Essa tabelinha também está na revista, na página, deixa eu ver aqui, na de aluno é a página 43, tá? Só para você consultar aí o tempo de cada juiz. Esse é o livro do pastor João Neres. Pessoal aí de São Paulo, se Deus quiser, estarei com os irmãos no dia 25 de março, um congresso de escola dominical, com diplomação, formatura, daqueles que concluíram 3 anos.
e eu estarei lá. Se Deus quiser, também estarei levando alguns livros. Tá? Se alguém quiser fazer perguntas, esse é o número e o e-mail para nós respondermos essas perguntas. Vamos lá, então, rapidamente, um breve comentário. Juízes 17 e 18, a idolatria de Mica e da tribo de Dan. O texto áureo fala o seguinte: então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal e os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. O sacerdote está se alegrando porque ele mesmo vai consagrar um levita particular, um obreiro só seu, né? Um obreiro para chamar de seu, um levita para chamar de seu, um homem que deveria estar sacrificando no santuário, mas o santuário está abandonado. Onde está o tabernáculo nessa época? Onde está a Arca da Aliança? Olha, nós temos muitos problemas nesse tempo dos juízes. É um tempo de juízo de Deus sobre a nação de Israel. A verdade prática diz que não há lugar para a bênção de Deus onde impera o pecado e a idolatria. O texto está em Juízes 17, de 1 a 13, é o texto básico para a leitura com a sua classe ou com a igreja toda, se for um culto com EBD. Mica e a idolatria familiar. A afirmação da idolatria familiar é o 17:1, diz: havia um homem da região das montanhas de Efraim cujo nome era Mica. Vamos ver que ele é um réu confesso. Ele diz que roubou as moedas da mãe, os 1000 ciclos, mas a mãe chama ele de bem-aventurado, porque ele está devolvendo. E ela diz que vai consagrar aquilo tudo, mas na hora de consagrar, ela não consagra ao Deus de Israel, ela consagra a um ídolo, e ela não usa todo, ela usa 200 ciclos para fazer um ídolo do lar. 17:10 vai se agravar quando diz: fica comigo e ser-me por pai e sacerdote. O que aconteceu aqui? Um levita está perambulando, um levita está igual um andarilho, porque não tinha nada para ele fazer no tabernáculo. Provavelmente o tabernáculo não estava funcionando, e você vai encontrar, dentro dessa decadência ministerial que eu falei, esse levita aqui no 17, perambulando, procurando emprego, porque quando o levita não tem função na casa do Senhor, ele sai por aí perambulando, procurando emprego. E no 19 nós vamos ver um outro levita que vai atrás de uma concubina, e depois a concubina é estuprada, ele despedaça, esquarteja a concubina, uma história doida. 2 levitas vão se destacar aqui no final desse livro, e esses homens deveriam ser homens de Deus, cuidando do templo, santificados para o Senhor. E onde eles estão? Eles estão no meio dessa corrupção. Ele chega agora perdido na casa de Mica, e Mica faz uma sugestão para ele, né? Diz aqui, Juízes 17:13. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita como sacerdote. Ou seja, eu tenho um levita todo meu, para fazer o culto do jeito que eu quero, para o culto começar e terminar na hora que eu quero. E eu pouco importo se o Deus adorado é Jeová, é Baal, ou Astarote, entendeu? Ou outro, ou Dagon. O importante é que eu tenho um levita, eu tenho um pastor convencionado, eu tenho alguém autorizado para falar com Deus, e ele vai servir aqui a esse ídolo. Que situação esquisita, né? Pois é. É porque o povo não tinha Bíblia, não tinha rei, não tinha sacerdote, nem tinha profeta. Então, entra nesse cenário a tribo de Dan. A tribo de Dan está numa situação também complicada, né? E no 18:1 diz que naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar. Ou seja, devido a não haver alguém que distribuísse a terra,
os danitas estavam querendo o seu pedaço, querendo conquistar, e eles passam por aquela casa de Mica, onde está um levita. E em Juízes 18:5, diz: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho em que vamos. Bem, o danita vai dar ali uma profetada, eles vão até a terra dos inimigos, vê que é uma terra fraca, eles vão lá e vão tomar essa terra, vão se apossar, né? Juízes 18:7 diz que viram que o povo que havia na terra era seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiável. Aí entramos aqui no terceiro tópico para encerrar, a tribo de Dan e a sua idolatria. A parada estratégica é que eles pararam na casa onde estava o levita. Dali, passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Eles chegaram ali, porque como aquele sacerdote tinha dito que eles podiam ir, e a profetada deu mais ou menos certo, então eles agora disseram, vamos roubar esse sacerdote, né? A ruína total é que eles roubam o sacerdote e o Mica diz, que mais me resta? Minha gente, essa tribo de Dan vai dizer para o levita, qual é melhor, você ser sacerdote de um homem só ou você ser sacerdote de uma tribo inteira? Qual é melhor? O levita diz, olha, é claro que é de uma tribo inteira. E aí, eu tenho uma coisa para mostrar aqui a vocês. Deixa eu ver esse slide aqui. Essa palavra, simonia. Qual a origem dessa palavra simonia? Simonia significa compra ou venda de cargos eclesiásticos. Onde é que surgiu essa definição? Naquele Simão, lá do capítulo 8 de Atos, onde ele, quando vê Pedro e João impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele chega para Pedro e faz uma proposta. Olha, me dá esse poder também. Quanto é? Eu vou pagar, porque eu quero também ter esse poder de orar e o Espírito Santo vir sobre as pessoas. Aí Simão Pedro jogou logo uma maldição pesada. Filho do diabo, chamou de filho do diabo. E ele, muito esperto, se arrependeu rapidamente, pediu que Pedro tirasse aquela maldição. Mas desse homem que pensa que o poder de Deus pode ser comprado, que os cargos eclesiásticos podem ser vendidos ou comprados, esse tipo de prática, onde tem gente aí que vende igreja pacote fechado, com o povo dentro, né? Isso é simonia. Isso é prática de uma coisa que Deus abomina. Compra e venda de cargos eclesiásticos ou de coisas sagradas. O que é que esse levita está fazendo? Exatamente isso. A tribo diz, qual o melhor, você ser sacerdote aqui na casa de Mica ou você ser sacerdote de uma tribo inteira? Ele falou, opa, estou dentro. Quanto vocês pagam? Eles pagaram mais e o levita acompanhou. E aí vem o caos espiritual. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. Bem, só como subsídio também, podem pesquisar à vontade, mas alguns teólogos da área de escatologia dizem que o anticristo ele virá da tribo de Dan. Terá alguma ligação com a tribo de Dan. Na bênção de Jacó, Jacó diz que Dan é serpente junto ao caminho. E nós temos aqui esse episódio muito esquisito, onde na tribo de Dan, eles vão preservar a idolatria a esse ídolo, com o aval de um obreiro, com o aval de um levita que deveria estar servindo ao Senhor. Muitos estão por aí, se prostituindo espiritualmente, com o aval de homens e mulheres de Deus que deveriam estar ensinando a Bíblia, ensinando a verdade. Então, nessa lição, o que mais nós devemos focar é que Deus nos livre dessa raça, dessa gente que quer viver às custas do Evangelho e que pensa que os cargos eclesiásticos podem ser vendidos ou comprados.
Aplicação pessoal. Não podemos manipular a Deus com uma vida religiosa superficial e idólatra. Uma vivência espiritual sadia demanda que entreguemos nosso coração a Jesus e confiemos a Ele todos os nossos caminhos, por amor e sempre à luz da palavra de Deus. Aleluia. Então, esse sacerdote praticou uma coisa chamada simonia antes dessa palavra existir, né? Mas o erro dele, o pecado dele e da tribo de Dan e o pecado de Mica, todos estão alinhados com essa palavra, simonia, compra e venda de cargos eclesiásticos. Muitas pessoas hoje estão assim. Eles estão perambulando e chegam no lugar e recebem uma proposta, né? Recebendo tanto, e o Mica queria ficar bem na fita, né? Tinha um sacerdote particular. Depois a tribo também rouba esse sacerdote, rouba também o ídolo, né? Que Deus é esse que é roubado, né? Pois é, mas o povo estava tão cego que não conseguia ver essas coisas. Bem, encerra aqui a lição número 8. Se você tem alguma pergunta, pode mandar para esse número de WhatsApp ou para esse e-mail. Deus abençoe a todos. Boa aula. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.